Você já se perguntou por que eu estou enfrentando tantas dificuldades, tanta crise? Tudo fica a cada dia parece mais difícil, eu não sei o que fazer. O que você talvez não saiba é que essas dificuldades, elas podem fazer parte de um treinamento de caráter espiritual e moral na sua vida. Isso faz parte do plano de Deus para você. Deus, ele está refinando você e você vai entender isso. E nunca mais você vai ver as provações da mesma perspectiva, da mesma forma. Oi, mulher excelente, seja bem-vinda a mais um vídeo por aqui. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Michelle e eu criei esse conteúdo com a intenção de te ajudar a se aproximar mais do Senhor. Se você gosta e sabe que tem necessidade de conhecimento nesses conteúdos, pode se inscrever aqui no canal, seja bem-vinda. E se esse conteúdo hoje edificar a sua vida, então deixa um like. E se você lembrar de alguém que precisa desse conteúdo também, você pode estar enviando para essa pessoa, certo? Romanos 8, 28 e 29 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui nós temos um versículo que precisa de uma boa observação, porque ele diz aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos significa que nós temos convicção, clareza, que nós entendemos que é Deus que está nos bastidores, que é Ele que está criando tudo, que está permitindo situações e que todas as coisas, ou seja, boas e ruins, cooperam para os que amam a Deus. Então, não é para todo mundo, não, tá aqui. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu estou falando de pessoas que estão com Cristo, que estão com o Senhor, que são filhos de Deus. As coisas ruins que acontecem com pessoas que estão distantes do Senhor são para o mal delas e pronto. Ah, mas eu amo ao Senhor. Se você se caracteriza como alguém que ama ao Senhor, como um filho de Deus, observe as suas atitudes de obediência, por exemplo, se você anda em coerência com o que a palavra diz. Depois de fazer essa autoavaliação, se percebe se você de fato aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Então essas coisas que acontecem de ruim com você, realmente de fato pode estar cooperando para o seu bem, porque é o Senhor que está determinando, permitindo em sua vida. Agora, por quê? Porque o Senhor o chamou para o propósito do Senhor, não é para o seu propósito, é para o propósito de Deus na sua vida, certo? A Bíblia diz que o Senhor, ele tem sonhos melhores e maiores que os nossos. Então, as coisas, elas não cooperam para os nossos próprios propósitos, cooperam para os propósitos de Deus que tem para a nossa vida. Aí depois ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho. Deus quer que nós nos parecermos ainda mais com Jesus. E nós vamos passar por muitas das aflições que Jesus passou, por rejeição, traição, muitos problemas que Jesus enfrentou aqui na terra, nós também vamos passar, porque Deus está refinando o nosso caráter. Jesus, ele venceu todas as suas aflições, ele cumpriu o seu propósito aqui, As coisas ruins que aconteceram com Jesus, elas contribuíram para o propósito dele. É por isso que ele não desistia, porque ele olhava para o propósito que Deus tinha determinado para a vida dele. As provações, elas não são aleatórias. Deus deseja nos tornar como Jesus, e se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos passar por o que ele passou, como eu acabei de falar, rejeição, críticas, dificuldades, sabe? Isso aqui não é eternidade, isso aqui é um mundo caído de pecado, onde o Senhor opera para restaurar a comunhão com a humanidade. O fogo e o ouvires é um exemplo muito bom, porque quando é uma prata, por exemplo, depois de ter passado por esse processo de refinamento, se o ouvires for questionado se aquilo é uma prata de verdade, ele vai saber dizer porque ele coloca a prata para ter um reflexo. Se ele conseguir ver a imagem dele naquela prata, naquele metal ali, então ele sabe que ela de fato é pura. No mesmo jeito acontece com a gente. Da mesma forma, Deus, ele nos passa pelo fogo, pelo esse refinamento, por essas provações,
Porque para que nós venhamos ter o mesmo caráter de Cristo. Por exemplo, se alguém passar por nós e olhar para nós, vai olhar para nós e ver o caráter de Cristo, vai ter o reflexo do caráter de Cristo. Então, assim nós somos provados e assim nós somos aprovados. Passamos por essas provações e essas provações refinam o nosso caráter, nos tornando mais parecidas com o Senhor. O Senhor quer que você desenvolva um caráter para a eternidade. Deus nos molda pelo sofrimento. A vida, ela é muitas vezes definida de diversas formas pelas pessoas do mundo, por exemplo. Mas a vida, ela é uma escola mesmo, sabe? O Senhor nos treina e Ele usa os métodos dele, Ele determina os métodos dele. A Bíblia diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então, assim como Jesus, também aprenderemos a amadurecer através das dificuldades. O Senhor não vai nos poupar, porque Ele não quer que nós sejamos mulheres mimadinhas, cheias de mimimi, gente. E o Senhor, Ele quer que nós sejamos mulheres fortes mesmo, cheias de fé, com raízes profundas no Senhor. E os problemas, Ele nos transformam, sabe? Porém, também não é uma transformação automática da noite pro dia. Existe um processo aí. Se nós não entendemos desse processo, nós podemos nos tornar muitas vezes amargas. Nós não entendemos nada, não temos nem um pingo de discernimento daquilo que o Senhor está fazendo por meio de nós, na nossa vida, nas áreas que nós estamos enfrentando. E aí nós começamos a reclamar muito, a ser mais amargurados, sabe? Nós começamos a sempre ver problemas, às vezes nós culpamos os outros por isso. Mas é por isso que muitas vezes ficamos estagnadas e não passamos de fase, não subimos de nível, porque nós não buscamos desse discernimento para entender esses tempos, essas crises, sabe? A chave para suportar as provações, os processos, as crises, as dificuldades é o que Jesus fez, fixar os olhos em Deus. A Bíblia diz: fixem os olhos em Jesus, autor, consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Qual era a alegria que Jesus tinha? O propósito. O Senhor confiou um propósito a Jesus e ele olhava para isso. Ele dizia: eu vou cumprir. Ele não olhava para o lado, para as críticas, para os problemas, para a rejeição, para a dor. Não, ele não se paralisava com isso, gente. A cruz foi o auge, foi o pico do sofrimento de Jesus e ele não desistiu. Não desistiu, ele olhou com misericórdia para as pessoas que estavam insultando, disputando suas vestes ali na cruz. Para a gente suportar essas provações, a gente tem que ter essa perspectiva, sabe? Olhar para o que o Senhor tem nos dado. O que é que eu faço com isso, Deus? Se está aqui nas minhas mãos, Senhor, se eu estou passando por as provações, tem um propósito. Assim como foi com Cristo, vai ser comigo também, certo? Olha, não é fácil passar por provações. Às vezes o Senhor coloca um espinho na sua carne, que é um relacionamento, um problema na área da sua vida, são emoções que você tem dos traumas do passado. Mas se você olhar por essa perspectiva de que o Senhor está moldando seu caráter para um propósito maior, com certeza você vai conseguir suportar. Jesus, ele não focou na dor, nos problemas, ele olhou para o propósito, aquilo que o Senhor tinha lhe dado. Ele suportou tudo porque ele sabia que ele estava cumprindo um plano muito maior que foi confiado. Você vai desistir no meio do processo? Você vai sempre se olhar com esse olhar de autocomiseração, de vítima, de alguém que só sofre, só sofre, só sofre? Ou você vai começar a se posicionar hoje como alguém que venceu, que está em Cristo e que o Senhor confiou um propósito? E esse propósito, ele não é só sobre você, não é só sobre benefícios próprios, é sobre outras pessoas também. Se você está enfrentando um problema, por exemplo, no álcool, no vício, em alguma área da sua vida, você acha que você vai ter mais facilidade para ajudar a pessoa nisso ou em qualquer outra coisa que você nunca enfrentou, que você nunca viveu, que você nunca venceu? É sério, muitas coisas são mais difíceis na sua vida, sim, pode estar sendo, mas é porque o Senhor está moldando algo em você. Parar de questionar e se perguntar: o que eu tenho que aprender com isso, Senhor? Tem muitas coisas na minha vida que eu ainda passo, que eu pergunto: Senhor, o que é que eu ainda preciso aprender com isso? Eu pergunto: Senhor, eu ainda estou passando por isso, eu sei que o Senhor está me moldando, está transformando meu caráter. O que é que eu preciso aprender? O que é que eu estou precisando aprender sobre isso? Então, escrevo, começo a olhar, começo a analisar, sabe? Começo a ver quais são os hábitos e os comportamentos ruins que eu tenho nessa área. E aí eu começo a perceber que, de fato, tem muitas coisas que eu ainda preciso melhorar e o Senhor está usando situações para isso. Se essa mensagem, ela falou com você, eu quero que você deixe aqui um comentário, talvez possa ajudar outra pessoa. Se você se
sentir confortável, sabe? Mas se você quer aprender ainda mais a desenvolver um caráter mais parecido com Cristo, eu quero te dizer para ler sempre a Bíblia e começar a ter atitudes que Jesus teve. Conheça a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai te dar discernimento, visão, clareza, sabe? Para você vencer os desafios da sua vida. Aqui na descrição desse vídeo tem o meu e-book para você fortalecer seu relacionamento com Deus. Talvez seu relacionamento com Deus precise de uma restauração. Perdeu a fé, perdeu a esperança, não sabe mais o que fazer. E também precisa de restauração familiar. Então Deus vai se encontrar com você através desse e-book. Eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar pontos que você precisa de transformação. E aí, a partir dessa transformação, seus relacionamentos também vão ter um impacto, sabe? Então adquira aqui esse e-book através do link da biografia. Deus abençoe você na sua caminhada, na sua fé. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.